Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 26 e 27 diz assim: E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Versículo 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Amém? Essa passagem do livro de 2 Crônicas, ela retrata especificamente a história do rei Ezequias de Judá. Nós sabemos que depois que o rei Salomão reinou em Israel, os pecados de Salomão fizeram com que Israel viesse se dividir em dois reinos. E aí, a partir de então, Israel passou a ser o reino do norte. Como Israel se dividiu, o nome de Israel foi para o reino do norte, e o reino do sul ficou sendo chamado Judá. Por muitos anos, por uma quantidade razoável de anos, houveram esses dois reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. E com o passar do tempo, reis foram vindo, foram morrendo, foram nascendo outros reis, até que nós chegamos nesse ponto da história. Esse ponto específico da história, o rei do norte, do reino do norte, é o rei Oséias. E o rei do sul é o rei Ezequias. Ezequias era o rei de Israel. Depois que houve a divisão dos reinos, depois que Salomão morreu e os reinos se dividiram, a Bíblia diz que o melhor rei, que não houve igual a ele, nem depois e nem antes dele no reino dividido, no reino de Judá, o melhor rei que nós temos aparecendo na história é Ezequias. E ele foi filho do pior rei que Judá experimentou, que foi Acás. Acás foi o seu pai. E aí vem Ezequias, completamente diferente do seu pai. Ele quer fazer uma diferença no reino. Ele quer trazer de volta a adoração ao Senhor. Ele quer restaurar o templo. Ele quer trazer de volta os sacerdotes. Ele quer de novo que o sacerdócio levítico venha a funcionar. E nesse ponto da história, o que nós lemos aqui, nós vemos aqui no versículo 26 que ele diz: E houve grande alegria em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá, né? A cidade de Jerusalém. Era onde tinha lá o templo de Deus que Salomão havia construído. E até esse momento o templo ainda não havia sido destruído. Ainda no período de Ezequias, o templo estava lá. O templo estava com as suas portas fechadas, ele estava abandonado, estava sujo. A Bíblia mostra que ele estava inclusive até cheio de entulho, de lixo, coisas abomináveis dentro daquele lugar. Tinham estátuas, tinha um altar que o seu pai Acás havia feito. Acás havia ido lá na Assíria e ele viu um altar pagão. Ele teve uma ideia de construir um igual dentro do templo do Senhor. O templo estava abandonado. Eles haviam construído bosques para rituais de magia lá nas circunvizinhanças de Jerusalém. É circunvizinhança que fala mesmo? Né? O arrabalde, ou a periferia de Jerusalém, né? Naqueles lugares eles construíram bosques, e naqueles bosques eles faziam rituais. Então ali tinham postes ídolos, tinham imagem de escultura. Acás, ele tinha permitido que entrasse a prostituição espiritual com força maior dentro de Judá. E Ezequias, aos 25 anos de idade, ele assume o trono. Com 25 anos, Ezequias assume o trono. Ele decide fazer tudo diferente daquilo que o seu pai tinha feito. Ezequias, filho de Acás, filho do pior rei de Judá, se torna agora o melhor rei que nós vamos ouvir falar em Judá. O que ele fez assim que ele assume? Ele tira os altos. Tinham lugares que eles iam fazer nos montes, para queimar incenso a Astarote, a Baal, a outros deuses. Ele foi lá e mandou tirar, remover esses altares nos montes. Ele quebrou as estátuas que estavam feitas por toda Jerusalém. Em muitos lugares de Jerusalém tinham estátuas, ídolos. Ele foi lá e fez com que tudo isso acabasse. Os bosques, como eu falei para vocês, ele mandou derrubar todos os postes ídolos. Ele mandou todas as clareiras que tinham lá símbolos
destinados à idolatria de outros deuses, altares malignos. Ele mandou destruir tudo, desfazer todas aquelas coisas. Não sei se vocês sabem, Moisés, quando estava vindo com o povo de Israel pelo deserto, houve uma circunstância, você lendo lá nas escrituras, que o povo pecou contra Deus, e a Bíblia diz que serpentes vieram para atacar o povo. E aí Moisés clama ao Senhor, e o Senhor dá uma estratégia. Ele manda Moisés construir uma serpente, fazer uma serpente de bronze, e erguer aquela serpente numa haste, no meio do deserto. E aí Deus diz que quem olhasse para aquela serpente, seria curado das picadas das serpentes que eles haviam recebido. E aí a Bíblia diz que isso aconteceu, realmente eles fizeram, Moisés fez como Deus falou, e isso aconteceu. Só que o que nós não sabíamos é que depois o povo começou a idolatrar essa serpente. Eles colocaram um nome nela, eles chamaram de Neustã, e começaram a idolatrar. E uma das coisas que Ezequias fez, você pode ler depois lá na sua casa, ele mandou destruir essa serpente. Porque é algo que era um momento específico que Deus havia dito, inclusive lá no Novo Testamento mostra que essa serpente erguida num madeiro, numa haste, ela apontava profeticamente para o sacrifício de Jesus no futuro. Ela mostrava, ele representava o seguinte: o que estava matando as pessoas? Não eram serpentes? Então aquela serpente, ela seria erguida numa haste, quem olhasse para aquela haste seria curado, porque ele ia identificar o causador da sua morte. Olha que interessante, aquilo apontava para Cristo. Você vai falar, mas calma aí, então quer dizer que Jesus é uma serpente? Não, Jesus, quando ele estava morrendo na cruz, era o nosso pecado que estava em Cristo. Então quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a malignidade do nosso pecado toda nele. Por isso que Moisés teve que erguer uma serpente no deserto, porque o mal que matava o povo estava representado naquele lugar. A Bíblia diz que na cruz, Jesus se fez maldição por nós. Não foi isso que a Bíblia diz? E a serpente é um símbolo de maldição. Na Bíblia inteira, desde o dia que a serpente enganou Eva, Deus amaldiçoou a serpente. Ele fala que ela seria maldita para todo sempre, e a terra seria maldita por causa do pecado de Adão e Eva. Então ali, de uma maneira figurativa, uma maneira profética, uma maneira muito sábia e inteligente, Deus mostra para nós que, como Moisés, ele fala, como Moisés ergueu a serpente no deserto, aquilo representava a maldição sobre aquela nação, Jesus também foi levantado no madeiro, e quem olhasse para ele via a sua maldição em Cristo, e era curado, e era salvo. Mas nós não vamos falar dessas coisas. Eu só queria que vocês soubessem que o rei Ezequias, uma das medidas que ele fez, foi pegar essa serpente e destruir. Fala, chega com isso, o pessoal está adorando essa imagem, isso não tem nada a ver com Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eles deram, é interessante, a Bíblia fala que tinha até nome, e eles a chamavam de Neustã. Eu não sei o que é isso, toda vez que eu leio Neustã, eu lembro de Neston, né? É o que me representa, né? Mas é o nome que eles deram para aquela serpente de bronze. E Ezequias fez essas coisas. A Bíblia diz que ele não serviu o rei da Síria, ele não permitiu que o rei da Síria o submetesse à servidão. Nós vamos ver que um pouco antes, o seu pai Acás, ele havia feito uma aliança com os assírios, para se levantar contra o reino do norte. Algumas mensagens atrás nós falamos sobre isso. O rei Acás, ele foi e fez uma aliança com o rei da Síria, para que eles ajudassem a ele derrotar a nação de Israel, o reino do norte. E o rei da Síria foi lá, venceu a nação de Israel, e submeteu a nação de Israel, e começou a cobrar impostos, até que veio o rei Oséias no norte. Só que eu disse para vocês que depois de um tempo, a Assíria ia se levantar contra Judá. E isso acontece agora, no reinado do rei Ezequias. Ezequias está lá fazendo tudo o que é certo. Nós vamos ver que o exército da Síria se levanta contra Ezequias, com um exército de 185 mil homens, para atacar Judá, para destruir a Judá, para levar Judá cativo, assim como ele já havia levado anteriormente a Israel. E nós vamos ver que Deus dá um livramento. É sobre essas coisas que nós vemos na vida de Ezequias, e o que nós lemos agora no versículo 26 e 27,
que eu quero falar com vocês hoje. Nós temos que olhar primeiramente para esse homem, que esse homem aqui, ele fez a diferença nesse lugar. Ezequias, ele foi uma diferença para a nação de Judá. Ele fez diferença para aquilo que Deus queria fazer na vida daquele povo. Mas o que tinha de mais importante na vida de Ezequias? Em primeiro lugar, nós vemos que por trás dele tinha um profeta. O profeta Miqueias, ele foi uma influência muito positiva na vida do rei Ezequias. O próprio profeta Jeremias, em uma de suas uma passagem nos livros do profeta Jeremias, ele mesmo fala que veio a palavra do Senhor para Miqueias, e Miqueias orientou Ezequias a fazer as coisas para Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia, você vai achar parte dessa história no livro de Reis, de Crônicas, de Jeremias e de Miqueias. Por isso que nós temos que entender em que parte até da história que está, para nós lermos a Bíblia de uma ordem que nós entendemos onde se encaixam as coisas. Mas Ezequias, ele dá ouvido à voz do Senhor, ele ouve os profetas, ele começa a pôr em prática aquilo que Deus queria que ele fizesse, e a nação de Judá começa a prosperar, começa a acontecer um avivamento. Todas as vezes, querido, que nós nos arrependemos, todas as vezes que nós voltamos atrás nos nossos passos errados, todas as vezes que nós decidimos fazer aquilo que é correto, todas as vezes que nós olhamos para dentro de nós e nós reconhecemos que precisa haver mudança, que precisa haver transformação, que precisa haver limpeza dentro de nós, e começamos a fazer aquilo que é certo, o Senhor, ele começa a abençoar na nossa vida, o Senhor começa a abrir os nossos caminhos, ele começa a mostrar que ele é conosco, que ele está na nossa vida. O avivamento vem na vida daquele que se arrepende, naquele que começa a fazer as coisas de maneira diferente. Nós temos que entender essas coisas, queridos. Nós temos que entender que nós precisamos sempre autoexaminar a nossa vida. Nós precisamos ver onde temos caído, onde temos tropeçado, onde não temos dado o melhor para o Senhor. Porque é só assim que vem avivamento. O que é um avivamento? Avivar é tornar vivo, é tirar da mornidão, é tirar daquele como se estivesse morto. Avivar é dar vida, é criar vida. E aqui Judá estava numa situação moribunda, quase defunto. E nós olhamos agora para Israel. Israel, nessa passagem específica, ele está a um passo. Na realidade, ele acabou de ser levado pelo cativeiro. Porque o exército da Síria, quando cercou o reino do norte, e eles começaram a cobrar impostos, o rei Oséias disse que não ia pagar mais impostos. E a Síria, por 3 anos, sitiou a Israel. E eles não suportaram, até que eles foram levados cativos. Israel, por não ter dado ouvidos à voz do Senhor, por não ter se arrependido, por não ter voltado dos seus maus caminhos, por não haver se convertido, Israel foi levado cativo. E poucos homens ficaram. Poucos homens. Aquela nação do norte foi levada para outras cidades, para outros lugares, para que eles fossem misturados com outros povos. E aqui o que nós estamos lendo, o rei Ezequias, ele está fazendo uma reforma geral em Israel. Em Judá. Ele está fazendo uma reforma geral em Jerusalém, no templo. A Bíblia diz que ele mandou, em primeiro lugar, abram as portas do templo que estavam trancadas. Eles foram lá e abriram as portas do templo. Ele convocou os levitas e falou: levitas, vamos limpar isso aqui, eu quero que vocês me limpem todo esse templo. A Bíblia diz que eles levaram 16 dias. 16 dias, imagina a quantidade de sujeira. Não eram 5 levitas, não eram 10 levitas, eram alguns milhares de levitas. Levaram 16 dias para limpar o templo. Como eu já falei com vocês numa das outras mensagens, lembra quando eu falei sobre o ribeiro de Cedron? Vocês estão lembrados? Mensagem antiga já, né? Já vai para daqui a pouco para 2 anos. Quando eles limparam tudo aquilo, a Bíblia diz que eles jogaram toda aquela tralha, aquela lixaiada toda, num ribeiro que passava ali. Hoje está seco aquele lugar. Eles lançam no ribeiro de Cedron. 18 dias limpando. 18 ou 16, agora eu fiquei em dúvida, né? Mas eu acho que são 16 dias, eu estou falando 18, mas se não me engano, são 16 dias, ou 2 semanas. Eu acho que são 2 semanas a 16 dias, mais ou menos, mas é um período longo, que seja, né? 16 ou 18, depois eu verifico, vocês me avisam.
Mas é um período longo, muita sujeira, muita coisa errada dentro daquele templo. Eles limparam, eles ficaram lá 2 semanas limpando. E quando eles terminaram de ter destruído todas aquelas coisas que não agradavam a Deus, deles terem limpado todas as coisas em Jerusalém, eles fizeram um convite. Ezequias ficou tão feliz, ele falou: vamos fazer uma festa de Páscoa, vamos trazer de volta a Páscoa, porque a Páscoa já não era mais comemorada. Ele falou: vamos fazer novamente. E ele mandou cartas, ele mandou mensageiros aos remanescentes das 12 tribos de Israel. Eles foram lá no norte procurar pessoas que ficaram para trás, pessoas que não foram levadas ao cativeiro. Eles foram em todas as tribos procurar se achavam alguém. E sabe o que aconteceu lá no norte? Muitos deles zombaram, muitos deles disseram: eu não quero saber de adorar nada lá em Jerusalém. Nós temos que lembrar que o reino do norte, eles já haviam tido seu coração corrompido pela idolatria. Eles tinham bezerros de ouro, eles tinham lugares lá em Dan, em Berseba, que eles adoravam aquele bezerro de ouro. Eles não queriam saber de buscar ao Senhor, eles estavam com seu coração fechado para qualquer tipo de adoração, e eles disseram não, eles se negaram a ir para aquela festa. Mas a festa, querido, a festa foi uma bênção. Aquilo ali foi uma bênção. A Páscoa, segundo Moisés e segundo a lei, ela dizia que tinha que durar 7 dias, pois eles fizeram aquela Páscoa durar 14 dias. Como foi em cima da hora, não teve muito tempo deles se purificarem, deles se santificarem. Então a Bíblia diz que Deus permitiu assim mesmo. Eles oraram, consagraram aqueles homens, eles prepararam os levitas, eles prepararam os sacerdotes e fizeram uma Páscoa magnífica, como nunca mais havia sido feita, desde que Salomão havia morrido. Foi uma festa tremenda, queridos, tremenda. Nós podemos voltar aí no versículo 23 e lermos o seguinte: e tendo toda a congregação conselho para celebrar em outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Eles fizeram uma festa dobrada. Foram 14 dias de Páscoa, uma bênção, uma alegria. A Bíblia fala de alegria, porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. Eu já falei para vocês que uma parte do sacrifício, se fosse um sacrifício pacífico, um sacrifício de gratidão, que não era o holocausto, não, o holocausto era para ser queimado, até destruir todo o animal, não, mas as ofertas pacíficas, as ofertas de gratidão, era uma celebração. Você apresentava para o Senhor aquele animal era degolado, ele era limpo, preparado, era tirado uma porcentagem para o sacerdócio, para o templo, e depois a pessoa levava para casa, e ela comia, ela celebrava aquilo, ou no templo, ou em algum lugar ela ia celebrar. E a Bíblia diz que o rei deu isso para o povo. Ele ofereceu 1000 novilhos, 7.000 ovelhas. E os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Aquilo foi uma festa. Há muitos anos que Judá não via uma celebração, o templo estava fechado, o templo estava abandonado, e Ezequias traz de volta a alegria no coração, o desejo de adorar ao Senhor, tirou tudo aquilo que não prestava do meio do povo. Versículo 25: e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação, de todos os que vieram de Israel. Veio gente de Israel. Muitos zombaram, mas alguns vieram também de Israel para celebrar a Páscoa lá com eles, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Até estrangeiros que estavam lá em Israel falaram: oba, eu vou, é festa, né? Tem gente que não quer nem saber, né? É festa, pode entrar? Pode, entre. É assim, né? Até os estrangeiros vieram. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Fazia tempo que aquele pessoal não via isso. Fazia tempo. Aquilo foi uma alegria maravilhosa. Era para durar 7 dias, foram 14. Além da lei, além do ritual, foi uma alegria de coração. Não foi nada, eu tenho que fazer, não, é
7, vamos fazer 14. E talvez se deixasse, aquele povo ia fazer muito mais. Ia fazer muitos, 70 dias, nós não sabemos. E aí vem o versículo 27, que é o mais importante do que eu quero dizer hoje para vocês. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. Então, depois que terminou a festa, encheu a alegria do povo, né? Encheu o coração do povo de alegria, é a hora agora de abençoá-los, para cada um ir para sua casa e não esquecer o que foi feito nesse lugar, para não esquecerem aquilo que Deus havia feito, e eles abençoam, talvez com aquela bênção que o Senhor ordenou a Moisés, que ele ordenasse aos levitas, a Arão e seus filhos, que está lá em Números. É uma bênção que Deus, o Senhor, ele mandou, ele fala assim para Moisés: falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Na realidade é uma bênção sacerdotal levítica para a nação de Israel. Mas olha só o que Deus mandou Moisés ensinar Arão e seus filhos fazer com a nação de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Eu acredito que aqui caberia muito bem exatamente essa bênção. Caberia, porque quem que abençoou? Olha só, os levitas se levantaram, o sacerdote e os levitas, e abençoaram o povo. E Deus falou para Moisés, olha, quando Arão e seus filhos, subentende-se, sacerdotes e os descendentes de Levi. Moisés era da tribo de Levi. Então os levitas e os sacerdotes, quando fossem abençoar Israel, Deus tinha ensinado a fazer essa bênção sacerdótica levítica, né? Para abençoar a nação de Israel. E eu creio que foi isso que eles falaram, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre a tua vida, tenha misericórdia de você, te dê a paz. Enfim, acabou a festa, é o final de festa, é o final do culto, e ele abençoou a turma. E ele continua dizendo, e a sua voz foi ouvida. Como assim? A sua voz foi ouvida. A voz de quem? Dos sacerdotes e dos levitas. A voz deles foram ouvidas. Ele diz, a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Isso me chama muita atenção. Eles não falaram da boca para fora, só para, tá bom, vai em paz, tchau. Não foi isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a luz do Senhor resplandeça sobre vocês, que a luz dele esteja em vocês, ele te dê a paz, que seja uma bênção. E a Bíblia diz que Deus ouviu isso que eles oraram, chegou até a presença de Deus. A oração, queridos, ela teve o efeito que ela precisa ter. A oração, quando ela é feita de coração, talvez até por isso que a palavra é similar, oração, coração, é uma questão só de uma letra. A oração, quando ela vem do coração, ela é ouvida. E se eu perguntar aqui, eu não vou nem perguntar, porque depois eu vou fazer uma pergunta em sequência, e aí você vai ficar sem graça de ter respondido a primeira. Mas eu vou perguntar, e você só responde dentro de você. Quem aqui crê, não levanta a mão não, quem aqui crê que a oração realmente Deus ouve e abençoa? Pensa. Eu creio, né? Você crê no poder da oração? Aí vem a segunda pergunta. Então por que você ora tão pouco? Quando ora? Por quê? Por quê? Porque se nós cremos, nós temos a certeza que a oração faz com que Deus olhe para nós, que chega até o altar dele, ele ouve e responde. Por que nós não fazemos disso a nossa vida? Por que nós nos preocupamos com tantas coisas? Por que nós nos dedicamos a tantas coisas? E eu vou falar de dedicação, eu vou falar do tempo que nós somos capazes de investir em coisas que ao invés de ajudar, nos atrapalham. Você quer ver uma prioridade para alguém? Começa a contabilizar o tempo que ela investe em cada coisa que ela faz durante o dia.
Começa a contabilizar. Como assim? Eu não estou entendendo. Então vamos lá, você acorda pela manhã, quanto tempo você leva? Lá, você se tranca no banheiro. Eu sei que mulher e homem têm um timing diferente em cada tarefa, né? Mas você vai lá no banheiro, se tranca de manhã. E tem uma série, é um ritual. Tem a higiene bucal, toma banho, enfim. Tem gente que usa o banheiro de manhã, tem gente que não sei. Mas em média, um pelo outro. Olha lá, o irmão já falou que fica 2 horas lá, né? Não, né? Menos, 1h45, né? Meia hora, em média, é um bom tempo. É um bom tempo. Aí você vai falar, mas eu preciso disso. Isso é necessário. E eu concordo. Você está certo. O que é necessário fazer toda manhã, você gasta meia hora? Gasto meia hora, beleza. Depois você vai lá, antes de sair, alguns tomam café, outros não dá nem tempo. Acorda atrasado, sai tropeçando, sai catando, sai comendo pão dentro do carro, na rua, né? Mas quem tem tempo, consegue parar mais meia horinha para tomar um café? Meia hora para tomar café, que bênção, hein? Aí você vai falar, mas tomar café, eu preciso de tomar café. Pois é, você precisa, eu concordo, não está errado não. Você tem que se dedicar àquilo que precisa ser feito. Aí chega a hora do almoço. A empresa, todas as empresas, dá pelo menos quanto tempo para você almoçar? 1 hora. 1 hora, todo dia. Todo dia. A empresa não vai falar para você, mas você já não almoçou ontem? Poxa, você almoça todo dia, que absurdo, ninguém fala isso. Você tem que almoçar todo dia, 1 hora é bom? É pouco, não é? Fala a verdade. Às vezes dá vontade de ter umas 2 horinhas de almoço, não é? É. Onde eu trabalho, eu sei que o pessoal do mesmo setor que eu trabalho lá em Brasília, eles têm 2 horas de almoço, mas sai 1 hora mais tarde. 1 hora de almoço todo dia. E você vai lá, você não acha ruim não. Inclusive da hora do almoço você fala, graças a Deus. É ou não é? Eu não vejo ninguém reclamar que tem que almoçar, meu irmão. Eu não conheço nunca ouvi uma pessoa falar, que droga, chegou a hora do almoço, eu tenho que parar de trabalhar. Ninguém. E quantos anos de vida você tem, meu irmão? Põe 1 hora de almoço por dia. Olha quanto tempo você já investiu almoçando. Aí alguém pode pensar, eu já sei onde você quer chegar, mas eu preciso de almoçar. Faz parte da vida. Eu concordo, eu também almoço. Você está coberto de razão, meu irmão. Você tem que parar 1 hora por dia para almoçar. Realmente. Porque se você não almoçar, você vai passar mal. Você vai ficar fraco, você não vai poder dar conta do recado. Só que depois vem a janta, né? E vai lá mais 1 hora. Só que às vezes a janta, o irmão já está em casa, aí a janta às vezes não tem limite, né? Começa ali com um prato na mesa e termina com você indo assaltar a geladeira à meia-noite, 1 hora da manhã. Mas vamos supor que você janta em mais 1 hora. Aí você vai falar, mas eu preciso jantar. Eu vou falar, eu concordo. Eu também preciso, eu também janto. Se nós não jantarmos, nós vamos passar mal. E aí você deve estar entendendo onde eu quero chegar. Tem algumas coisas que nós não abrimos mão na nossa vida. E se você parar para pensar, aquilo ali não é vital. Aquilo ali, algumas horas do nosso dia são gastas em coisas que, se você parar para pensar mesmo, olhando para as Escrituras, olhando para a vida que Jesus tinha e que os discípulos tinham, você vai ver que você não tem nada a ver com isso aqui, ó. Aquele tempo que você está investindo lá naquilo lá, não tem nada a ver com isso aqui, ó. Tem coisas que não condizem com as Escrituras. E não tem nada a ver com sobrevivência. Não tem nada a ver, se eu não almoçar eu morro. Concordo. Se eu não fizer a higiene de manhã, ninguém vai aguentar chegar perto de mim. Verdade. Tomar banho é importante. E dormir. Meu irmão, você dorme, em média, 8 horas por noite. Todos os dias, desde que você nasceu. E ninguém reclama. Da hora de dormir, ninguém acha ruim. Ninguém precisa mandar você dormir, só quando é criança. Criança tem que brigar para ir dormir. Mas depois que entende o que é a vida, quer mais é dormir. É ou não é? É. Primeiro sintoma que você percebe que alguém está amadurecendo é que ele começa a querer dormir mais cedo. É ou não é verdade? Né? E quanto mais maduro vai ficando, mais cedo se recolhe, com as galinhas, né? Se puder vai dormir, escureceu, já vai. É. Ninguém reclama. Nunca vi ninguém reclamando, que droga, não queria dormir, todo dia tem que dormir. Aí você vai falar, mas dormir é importante, foi Deus que criou você, Ele sabe
Ele sabe de tudo que nós precisamos. Dormir é excelente. Vai repor a energia para o dia seguinte nós estarmos de pé. Mas o mesmo Deus que criou todas essas coisas, Ele diz na sua palavra: orai sem cessar. Aí você fala: não, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não preciso. Para quê? Para quê? Orar para quê? Mas você diz que crê na oração. Crê? Creio, mas não ora. É ou não é verdade? Não ora. Nós não oramos. E quando ora, é uma oração apressada, falando: deixa eu ir lá, vai. Se não é por amor, não é para o Senhor. Deixa eu orar, caramba, que droga. Tem que orar. Eu não vejo você fazendo isso na hora de comer. Eu não vejo você fazendo isso na hora de dormir. Eu não vejo você fazendo isso quando é algo que realmente te é agradável. Mas na hora de orar. Sabe como é que a gente mede o amor da igreja pela oração? No culto de oração. Culto de oração é um sintoma. Isso é no mundo inteiro. Mundo inteiro. A igreja tem lá 200 pessoas. 10 vão orar. 10 não, estou exagerando. 20. Se tiver 100, vai orar 10. Se tiver 1000, vai orar 200. É uma média mais ou menos assim. É ou não é verdade? Vocês conhecem outras pessoas que frequentam outras igrejas? Pergunta lá o sucesso que é a reunião de oração dela. Pergunta. E eu não estou falando isso para você vir na minha reunião de oração não, queridos. Porque na realidade a reunião de oração ela é um sintoma. Ela só mostra o nível de comprometimento cristão da igreja em si. É só um diagnóstico. Não vai dizer: agora a igreja está bombando e está uma igreja mais espiritual. Não é, não. Não é isso, não. Não estou falando. Esquece o nosso culto de oração. Você que nunca vem, não precisa de vir, não. Viu, querido? Não precisa vir, não. A reunião de oração que nós temos aqui é para quem quer orar. Não é quem acha que é obrigado a vir. É para quem quer. Porque se não for por amor, não é para o Senhor. Então, não quero ninguém aqui orando comigo por obrigação. Porque nada para Deus deve ser com obrigação. Vocês me desculpem falar isso. Mas a nossa vida só vai mudar a hora que nós entendermos que nós precisamos investir mais tempo da nossa vida nas coisas de Deus. E nós vivemos como se isso daí fosse uma brincadeira. A gente vem aqui, canta uma música, ouve uma palavra, ouve meia dúzia de palavras aqui, coisa que entra por um ouvido muitas vezes e sai pelo outro. Depois lá na nossa casa nós vivemos como qualquer pessoa. Nós não fazemos nada do que a Bíblia nos ensina. Nós não oramos, e a nossa oração, quando ela acontece, ela é pífia. Ela é uma oração simples, rápida, com medo. A pessoa nem dobra o joelho. A questão de orar de joelho, se fala muito orar de joelho, pus-me de joelhos. A Bíblia fala sobre isso. Quem que ora de joelho? Imagina. A pessoa acha que vai estourar o joelho dela. Ela vai ficar aleijada de dobrar o joelho para falar com Deus. Eu também acho que não é só de joelho que precisa orar, não. Eu oro em pé, oro deitado, rolando, caindo, tombando de sono, mas eu oro. Mas nem isso, nós não oramos. É uma igreja de Cristo, como eu falo, queridos, que não parece com a igreja que Jesus começou. Jesus, nós vemos inúmeras vezes nas escrituras, ele tirando uma noite inteira para buscar a Deus, passava uma noite em oração. Imagina, isso para a pessoa é um absurdo. Quando foi a última vez, meu irmão, que você passou uma noite acordado, inteira, orando a Deus, pedindo para Ele te revelar coisas, pedindo para Ele te mostrar segredos? Mas você quer ver um negócio? Se tiver uma final de campeonato, e a final de campeonato acaba sendo... Tem uns campeonatos aí que a decisão vai para outro país, não é? Tem umas copas meio malucas, eu não entendo muito de futebol. Mas de vez em quando tem, né? Dependendo do campeão, na Copa Nacional, depois quando é fora, é em outro país, não é? Quem aqui, sem mentira, queridos, sem mentira, pode falar, você já acordou de madrugada para assistir uma final de um jogo ou de uma corrida de Fórmula 1 que ia ser num outro país? Porque ia ser 3 horas da manhã a corrida. E muitas vezes vocês ficaram acordados até a hora da corrida, não foi? Quem já fez isso para o Senhor? Já fez, amém. Quando foi a última vez? E quando você pensou realmente, eu preciso voltar a fazer essas coisas? Não estou dizendo que a nossa vida vai mudar se nós começarmos a acordar de madrugada, não, queridos. O problema é que hoje, talvez, nenhum de nós tiramos um tempo para orar. Ninguém parou nem meia hora e falou: eu vou dedicar meia hora ao Senhor, eu vou orar, só falar com Ele. Ninguém fez.
Se bobear, ninguém fez isso nesse último mês que passou. E eu não tenho medo de errar. Talvez tem gente aqui que o ano inteiro, nós já estamos em novembro, e a pessoa esse ano inteiro, ela nunca tirou meia hora para falar com Deus. Sem medo de errar. E aí depois, nós não entendemos porque a nossa vida não muda. Porque as coisas não acontecem. Por que Deus não fala conosco? Porque nós não conseguimos compreender o poder de Deus na nossa vida. Sem oração, meu irmão, não tem solução. Eu não quero rimar, mas acaba rimando, né? Eles oraram, e a Bíblia diz que a oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Eles oraram. Depois deles terem feito uma festa maravilhosa, depois deles terem consertado a vida deles, e Deus abençoou aquela nação. Judá não foi destruída. Depois desse dia, eles ainda subsistiram como Judá por 120 anos, porque eles estavam na iminência de serem levados cativos. Logo depois disso, o rei da Síria vem atacar Israel. E sabe o que Ezequias faz? Ele ora. Ele busca ao Senhor e ele ora, diferente de nós. Ah, mas Ezequias buscou a Deus e ele orou. Eu também, quando eu estou com um problema, eu oro. Pois é, Ezequias ele orou antes. Ele já vinha orando, ele tinha uma vida de oração. E muitas vezes nós só vamos buscar Deus a hora que o calo está apertando. A hora que a coisa está difícil, aí você vê o irmão fazendo jejum, você vê o irmão fazendo oração, aí ele vai no monte, aí ele vai na fogueira santa de Israel, até na fogueira santa ele vai, para ver se dá certo. Ele vai lá e o cara fala que ele tem que tocar o chofar, ele toca o chofar. Aí o cara fala que ele tem que fazer a unção da água que veio lá do Rio Jordão, e aí ele toma a unção do Rio Jordão, e aí o cara dá uma arruda para ele, fala que tem que pôr embaixo do travesseiro, ele põe, ele faz tudo, ele vem em todos os cultos que a igreja tem, até se não tem culto ele inventa, vamos criar um culto, eu preciso de um culto, porque Deus tem que me abençoar, e tem pouco culto aqui. É assim. A pessoa quer fazer tudo quando está com problema, tudo. Ezequias não. Ezequias, nós vemos uma constante. Ele assumiu o trono. Ele começou a fazer o que era correto diante do Senhor. Ele começou, coisa por coisa, foi mudando. E o dia que eles oraram, Deus ouviu. O dia que o exército assírio se levantou contra ele, ele clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá no arraial da Síria, e 185 mil homens, pela manhã eles estavam mortos. O profeta havia dito para Ezequias: Ezequias, da mesma forma que o rei da Síria veio contra Judá, ele vai voltar, nenhuma flecha ele vai lançar contra a cidade, porque Deus é contigo. Mas por que Deus era com Ezequias? Porque ele era um homem de oração. Ele não ia orar quando estava com dor de barriga, ele não ia orar só quando estava com problema, ele era um homem de oração. E aí mesmo assim você vê que os problemas se levantam, mas se levantam para ser derrotados, porque ele era um homem de oração. Alguns anos depois, Ezequias tem outra luta, como nós. Deus ele aparece lá para o profeta Isaías, fala: vai lá, fala para o rei Ezequias, para ele pôr a casa dele em ordem, que ele vai morrer. Apareceu uma enfermidade que a Bíblia diz que era incurável. E aí Isaías aparece para ele: Ezequias, o Senhor mandou te dizer para você pôr sua casa em ordem, que você vai morrer. Mas Ezequias era um homem de oração. Ele ficou quieto? Não, a Bíblia diz que Isaías virou as costas, foi embora, ele foi para a parede. Ô Senhor! Ele orou. E a Bíblia diz que antes de Isaías sair do palácio, Deus falou lá no ouvido de Isaías: volta lá. Volta lá, porque Ezequias orou e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mas você não vê só Ezequias orando nesses momentos, ele era um homem de oração. Esse é o segredo. O segredo, quando você ora todos os dias e faz disso a sua vida, no momento que vem os problemas, aí você não precisa se matar de orar, porque já é constante.
Talvez você não vai precisar nem orar, porque você já ora, é parte da sua vida. É como você se levantar pela manhã e escovar os dentes. É como deu a hora de ir no banheiro, você vai no banheiro. É como deu a hora de comer, você vai com alegria comer. Na hora de dormir, você vai com alegria. Mas orar, queridos, parece que para a pessoa é um fardo, é um peso. E nós, infelizmente, nós ainda não entendemos que a única coisa que muda a nossa vida é a oração. A oração. O culto mais importante que se tem dentro de uma igreja é um culto onde as pessoas estão orando. Mas aí a pessoa fala, mas orar? Eu não sinto tudo isso em orar. Minha oração é 3 minutos, 2 minutos, isso não é uma vida de oração não, meu irmão. Não é assim que a gente consegue falar com Deus e ouvir Deus. Não é assim. Eu gostaria que fosse. Se fosse, eu ia falar para vocês, meu querido, não precisa orar não. Não precisa, mas a Bíblia diz, Paulo ele chega ao ponto de falar, orai sem cessar. Sem cessar, não para de orar. Na realidade você deveria ter alegria, sobrou um tempo, deixa eu ir buscar Deus. Sobrou um tempo, eu quero falar com o Senhor, eu quero orar mais, eu quero juntar com os irmãos meus queridos. Eu estou aqui, daqui a pouco faz 4 anos, eu não consigo formar um grupo de oração na igreja. Eu não consigo. Talvez por culpa minha. Algumas coisas a gente tem que pegar na mão e fazer, senão não vira. Quando Pedro estava preso lá na cadeia, a Bíblia diz que a igreja se reuniu, eles adoraram a Deus e oraram incessantemente, dia e noite. E aí acontece aquilo sobrenatural dentro da igreja, dentro da prisão. Abre tudo, mágica. Não era mágica, era poder sobrenatural. O anjo vai lá, fala com Pedro, leva ele até lá fora. É bacana você ler os milagres. Mas pode ler, todos os milagres eles estão envolvidos com oração. Eu gosto muito de saber de milagre, mas orar não é comigo, eu não quero orar. Eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. Seja sincero, querido, analisa bem onde você tem investido o seu tempo. E não precisa muito não, se a igreja, se cada um de nós conseguíssemos orar 1 hora, todo dia, a nossa vida era totalmente diferente, totalmente. Tem pessoa que tem problemas seríssimos de personalidade. Tem pessoas que têm problemas seríssimos de depressão, de tristeza, de não consegue entender as escrituras. Se ela orasse todo dia, 1 hora por dia, em meses, essas coisas tudo ia embora. Porque Deus ia ensinar, Deus ia falar com ela, Deus ia dar sinais, revelações. Eu creio nessas coisas, eu vejo isso acontecer. Deus ele te mostra, ele te revela coisas nas escrituras que só aquele que tem comunhão diária com Deus recebe. Quem vai de vez em quando, igual o tico-tico no fubá, né, que fala? Vai só lá dar uma bicadinha quando interessa, mexe, fuça ali um pouquinho e vai embora. Esse aí não vai descobrir nada. Vai ficar só na superfície. Deus ele não vai dar além daquele mínimo que a pessoa busca. É o tanto que você quer Deus que você vai ter dele, meu irmão. É isso que nós não entendemos. Nós achamos que investindo só um pouquinho do nosso tempo, Deus vai derramar toda a plenitude dele sobre a nossa vida. Ele não vai fazer isso. Não adianta. O homem se engana a si mesmo. O que você dá mais valor na sua vida é onde você investe mais o seu tempo. Muitos. Basta Deus começar a dar um pouquinho mais, aquilo que levava a pessoa a buscar Deus com todo o seu coração já não é mais assim. Já começa a cair. Antes era 100%, aí vai 90%, 80%, 70%. E o duro, sabe o que acontece? A pessoa só vai perceber quando ela estiver quase perdendo tudo. Ela vai correr e vai fazer tudo de novo. E o certo era nós termos um investimento diário no tempo com Deus. Todos os dias. Fazer disso uma constante, porque se eu for constante, eu vou ter sempre uma vida constantemente em comunhão com Deus. Ah, mas aí eu não vou poder fazer as coisas que eu gosto. Pois é, meu irmão, é uma questão de opção. Quando a gente fala de livre-arbítrio, muitas pessoas dizem que não existe o livre-arbítrio na Bíblia, mas existe sim. Quando a Bíblia diz para a gente orar sem cessar e você decide não orar dessa forma, você está decidindo, é uma decisão, não é verdade? Você vai falar que é Deus que fez você pensar desse jeito.
Eu não consigo entender. Deus falando para mim, ora bastante. Aí eu penso, não vou orar. Mas é porque Deus está fazendo isso com a minha cabeça. Não tem nem sentido. Tem gente que acredita nisso. Tem uma doutrina dentro das igrejas cristãs que diz que Deus, ele chama uns para se entregar totalmente para ele e outros não. Não, eu vejo a Bíblia toda hora, Deus falando, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolha o que você quer. A oração é uma escolha que você faz. É você que decide. Eu não consigo orar, eu acredito. A nossa carne não quer orar. E se você é carnal, você não vai orar. Simples assim, meu irmão. Se eu sou carnal, eu não oro. E eu vou continuar carnal porque eu não oro. Porque a única coisa que vai me tirar da carnalidade é a oração. Eu começo a orar, eu começo a ficar espiritual. E aí cada vez, quanto mais espiritual eu sou, mais eu quero orar. Mas o problema é, e para tomar decisão? Tem coisas que você se permite fazer, às vezes, sem perceber, por 2, 3 horas, ininterrupta. E se deixar, você faz todo dia. E não está te acrescentando nada de espiritual. Pelo contrário, está roubando o seu tempo, que você deveria estar se fortalecendo. Porque um dia, todos nós estaremos diante do trono de Deus. E aí, queridos, o que vai sair da nossa boca? A boca só fala do que está cheio o coração. Eu fico imaginando a minha primeira conversa com Deus. E aí aquilo que eu mais investi tempo, talvez eu vou querer falar daquilo para Deus. E Deus não quer saber dessas coisas não. Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo que você tem que virar um lunático. Um homem. Mas queridos, a gente não ora nada. Nós não temos orado nada. É zero, praticamente zero. Não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro orando, acordou pela manhã, ora 2 horas, antes de almoçar, ora 2 horas. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que se você olhar para a sua vida e for honesto com você mesmo, você vai ver quanto você gasta tempo em coisas que não te trazem nada. É ou não é verdade? Ou eu estou exagerando? A gente perde tempo, é jogar o nosso tempo, que é pouco, no lixo. E depois a pessoa fala, não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tem mesmo, porque você não quer ler. Eu não tenho tempo para orar. Não tenho, eu acredito, porque você não quer orar. É uma questão de querer. Quem quer faz. Quando a pessoa quer, ela faz. Tudo que você quer fazer, você faz. Tudo. Você só não faz aquilo que precisa de dinheiro. E aí se você não tiver, você não faz. Mas quando o cara quer fazendo, ele dá um jeito lá, vai no crediário, rouba. É ou não é? É. Quando a pessoa quer, ela faz. Nós não temos desculpa. Agora, você pode levar essa palavra como uma chatice total. Fala, não vim aqui para ouvir essas coisas. Ou você pode levar por outro lado. Puxa, isso é uma boa palavra para a minha vida. Porque a oração, ele fala que Deus ouviu a sua oração. Ela chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. A oração dele chegou lá e deu o efeito que teria. Eu sei que eu passei um pouco do tempo, mas Paulo, ele fala para nós que a oração, ela é uma arma espiritual. Ele fala que são poderosas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso que você enfrenta na tua vida é uma fortaleza espiritual. Ela tem que ser vencida através da oração. Jesus disse, existe uma categoria, uma casta, uma classe de demônios que ela só é expulsa mediante jejum e oração. Tem coisas espirituais na vida das pessoas que, se elas não orarem, elas nunca vão se livrar daquilo. Na realidade, não existe um problema na Bíblia que ela não saia se não orar. Tudo tem que ter oração. Algumas tem que ter jejum também. É o que Jesus disse. Você não vai vencer nada, meu irmão. Nada. Você não vai chegar em lugar nenhum se você não orar. Porque se a pessoa não tem vida de oração, ela não tem comunhão com Deus. E quem vai levar a gente para o céu é o Espírito Santo, através da nossa vida com Cristo. Eu não tenho medo de falar isso não. Eu creio nisso. Uma pessoa que não ora, que não se relaciona com Deus, como que ela vai querer passar a eternidade com Ele? Uma má notícia, queridos. Talvez lá você vai ter que falar com Deus o tempo todo. E hoje talvez você não gosta dessas coisas. Para que você quer passar a eternidade com Deus então? É isso que eu me pergunto. Essa palavra é para todos nós.
Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se lhe abre. Ele está falando de oração. Querido, tem que orar. Jesus está falando: bate, 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 ora, busca, insista, vai até o fim, busca, ora, busca a Deus todo dia a igreja tem que orar, meu irmão cristão tem que orar. Crente que não ora não existe, não existe, não existe. As pessoas estão brincando de cristianismo, as pessoas estão brincando de fé, as pessoas vão para casa e fazem tudo, menos se relacionar com Deus. E quando vai se relacionar é por uma mera obrigação, parece que vai morrer, parece que é uma coisa que é maior que ela. Ai meu Deus, deixa eu orar. Se for assim, o próprio Deus fala: não ora não, fica na tua aí, faz o que você quer. Eu não preciso, Deus não precisa da nossa oração. Esse é o problema. Nós precisamos de ter comunhão com Deus. Nós. Deus não precisa. E Ele nos chama no seu amor. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Por que nós não oramos? Eu não entendo. Por que nós não oramos? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que nós não oramos? Por quê? E a gente está pensando: nem eu sei. Nós somos instáveis. A nossa instabilidade nos impede de orarmos, de buscarmos a Deus. A dureza do nosso coração. Temos o coração duro, nós queremos fazer um monte de coisa para nós mesmos. Existe uma praga moderna que se chama passatempo. Tudo aquilo que você encara como passatempo: deixa eu fazer isso aqui para passar tempo. Passatempo, eu traduzo: jogar o tempo no lixo. Passar tempo, o tempo é tão curto. A gente tem tanto tempo para aprender as coisas de Deus, para orarmos, para ganharmos almas. Pessoas estão morrendo, estão se perdendo, estão indo para o inferno, e a gente quer passar tempo. É ou não é verdade? É isso. O Salmo 141, versículo 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Nossas orações, o objetivo delas, quando o Senhor nos ensina, é para que ela chegue até onde está o Senhor. Tinha muito mais coisa que eu queria falar, meus irmãos, mas eu quero fechar com Apocalipse capítulo 5, versículo 8. João, ele tem uma visão do fim dos tempos. E lá no capítulo 5, no versículo 8, ele tem uma visão específica de quando ele toma um livro nas mãos. E aí João fala que ele viu: e havendo tomado o livro, os 4 animais, aqueles querubins, e os 24 anciãos que sentam ao redor do trono de Deus, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Aí ele vai falar o que é o incenso. O incenso são as orações dos santos. Quando eu e você oramos, a nossa oração, ela é oferecida como incenso diante do altar do Senhor. É isso que a Bíblia nos mostra. Ele fala: o incenso daqueles homens, que eles estão ali, diante do trono de Deus, é a sua oração, é a minha oração. E o incenso, aqui na Bíblia, significa honra e glória para o Senhor. Se eu e você, nós amamos a Deus, nós temos que orar, nós temos que ter comunhão com Deus. E se você é sincero no seu coração, você fala: olha, metade disso que você falou não se aplica a mim, eu amo ao Senhor, eu só não consigo orar. Eu entendo, queridos, eu entendo que nós podemos sim amar ao Senhor e não estarmos orando. Eu entendo, é verdade, eu não duvido do seu amor. Mas se nós amamos, nós temos que fazer alguma coisa. É a mesma coisa que um marido casa com a esposa, ele fala: eu amo a minha esposa, mas eu não quero passar um minuto com ela. E quando eu chego perto dela, eu não vejo a hora de sair fora logo, eu vou só por obrigação. Mas eu amo, eu não duvido que ele ame, mas ele tem um problema.
Precisa consertar. Aí num acompanhamento, num aconselhamento de casais, ele vai aprender se tem que estar com a tua esposa. E ele vai fazer um esforço. E num primeiro momento ele não vai gostar, mas se ele ama de verdade, ele vai descobrir que a melhor coisa da vida dele é ficar perto dela. Vocês estão me entendendo? Nós amamos a Deus, mas não conseguimos ter esse relacionamento íntimo com Ele. Começa, toma decisão, isso é um aconselhamento. Busca a Deus, se relaciona com Ele, mas tem um tempo de qualidade, de verdade. Pega a sua Bíblia, tranca a porta, desliga o celular, não deixa nada te incomodar, ninguém falar com você. Torna isso até um horário, que lá na sua casa o pessoal sabe que de tal hora você está orando, está trancado, ninguém te incomoda, ninguém te interrompe. E fala com Deus. Busca Ele, chora, canta, lê a sua Bíblia, aprende, anota coisas, conversa. E você vai ver sua vida mudar. Da água para o vinho. Você vai ter uma vida cristã de verdade, de qualidade. Deus vai falar com você, Ele vai mudar a tua história para todo sempre. Porque é assim que as coisas são. É assim que acontece. Não vai acontecer de outra forma, meu irmão. A gente levar o cristianismo de qualquer jeito, como a maioria, nós vamos ser igual à maioria. E a maioria, ó, é ou não é verdade? Vamos orar.